Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, e hoje estou passando para dizer que vai ter um podcast aí no canal. Consegui dividir a entrevista com o Jorge Anísio em 3 partes, hoje sai a primeira parte, o vídeo ficou danificado, então resolvi botar aí em forma de podcast. Valeu, ficou muito bacana. A primeira parte, o Jorge fala por que os goleiros mais novos não têm muitas oportunidades aqui no Brasil, fala dos segredinhos de disputa de pênalti, né? Fala também do Jefferson ter escolhido ele como um dos melhores preparadores com quem ele já trabalhou e fala do profissionalismo exímio do Diego Cavalieri, coisa de louco que o Jorge fala. Então vale a pena conferir aí, valeu? Mas antes disso, deixa teu like, larga o dedo no like aí no canal, valeu? Comenta, compartilha com o amiguinho, ajuda a divulgar o trabalho do amigo, valeu? A parada vai ficar legal, pode conferir. Abraço, obrigado, hein? Um dos temas que eu quero tocar contigo é justamente sobre trabalho, sobre goleiro, né? Hoje, Jorge, na Série A, tá bem comum a gente ver aí, principalmente nos times maiores, né? A galera com goleiro, pegando goleiro lá na base, e você vê poucos goleiros novos nos grandes times brasileiros da Série A, essa é a verdade. Então, assim, a galera acaba pegando mais de fora e eu não sei, mas você acha que, por exemplo, o goleiro é uma posição que de repente ele demora um pouquinho mais a amadurecer? Por que que isso acontece muito aqui no Brasil, de poucos times darem chance para goleiros novos começarem como titular e ir crescendo na carreira naquele mesmo time? Eu acho que o grande problema, Léo, é porque aqui, né, infelizmente no futebol brasileiro a gente vive de resultado, né? Então o treinador ele sobrevive a cada jogo. Então o que acontece? Para você botar um garoto mais novo, né, por mais que ele tenha qualidade, você tem que dar tempo e esperar esse garoto. É normal que vão ocorrer falhas, só que o que eu vejo que a espera não é a mesma de quando você tem um jogador mais experiente, de quando você tem um jogador mais rodado. Entendeu? Eu acho que a paciência é menor quando você tem um goleiro novo, mesmo o goleiro sendo formado em casa, que o clube teve o trabalho de formar esse goleiro. E aí eu acho que a paciência, tanto da torcida quanto da própria imprensa, dentro do clube mesmo, ela é menor do que quando você tem um goleiro já mais jogado e mais rodado. Então eu acho que esse é um dos fatores fundamentais para que poucos clubes consigam chegar e investir. Não, eu vou botar o fulano, eu sei que ele vai errar, que faz parte do processo, mas eu confio que ele vai ser o meu goleiro para daqui a... Eu vou ter um goleiro durante 5 anos, durante 6 anos. Eu acho que esse é o maior problema, a falta de paciência e principalmente em função do resultado, né? Porque se não ganha hoje, o treinador tem que ganhar o jogo seguinte, daqui a 3 jogos, se ele não vencer, ele vai ser demitido. Então, acaba não se tendo um projeto do clube, né? Fica mais em função do treinador, de ele poder, ele está vendo o lado dele, lógico, e aí eu acho que esse é um dos principais fatores, que não se oportunizam os goleiros mais novos para que eles se firmem, porque a gente tem vários goleiros novos aí com potencial muito bom. E para tu, agora que está trabalhando com a galera mais nova, né, com os goleiros, com a galera da base, com os goleiros da base, os goleiros falam disso? Os goleiros mais novos sabem disso? Isso está na cabeça deles também? Você tem que trabalhar isso neles também? Porque o cara que não é bobo, ele vai olhar hoje e vai ver, pô, na Série A, peraí, quantos goleiros tem que vieram da base? Agora, aqui de cabeça, eu só penso no Atlético Paranaense, tá com o Santos aí desde da base, e mesmo assim ele foi ser titular depois que o Everton saiu. Então, na Série A, você não tem mais nenhum outro goleiro que tá com o time lá, já começou, subiu pro profissional, foi titular e tá até hoje. Então, assim, isso na cabeça do jovem goleiro, você trabalha isso, eles pensam isso também, pô, a gente vai subir, mas a gente sabe que a oportunidade pra gente é mais difícil. Assim, eu particularmente, eu procuro conversar com eles de todas as adversidades que eles vão ter a partir do momento em que eles chegarem no profissional, né? A gente sabe que é um processo muito difícil, não é fácil, mas assim, eu procuro passar todas as situações e eles sabem, né, da dificuldade. Você pega, por exemplo, eu vou citar o Botafogo, que eu trabalhei até o ano passado. O goleiro, por mais que fosse muito bom, ele era formado, ele teve um Jefferson durante anos. Sabia da dificuldade e que era em chegar, né? Eu tenho um exemplo aí, para mim, que é um grande goleiro,
que hoje em dia está na Bulgária, que é o Renan. É um goleiro que eu vejo muita qualidade, é um potencial. Mas o Renan eu acho que entra nesse caso, porque as pessoas cobravam do Renan como se fosse um Jefferson, né? A cobrança em cima do Renan, elas queriam que o Renan respondesse como o Jefferson. E não, o Jefferson lá em 2003, quando ele tinha 20 anos, para quem não lembra, o Jefferson foi reserva do Max na Série B do Brasileiro. Verdade. Né? Então, as pessoas não têm essa paciência. Então, a cobrança acaba sendo muito em cima, como aconteceu com o próprio Saulo em 2018. A gente tinha o Jefferson e o Gatito. O Saulo é um goleiro com potencial muito grande, só que as pessoas queriam que o Saulo rendesse como o Jefferson e como o Gatito. E tem um processo de amadurecimento, né? Que isso demora muito, né? Aqui no Atlético a gente teve o Cleiton ano passado. O Vitor se lesionou, o Cleiton jogou aí durante 6 meses, fez bons jogos, cometeu algumas falhas, mas como naquele momento só tinha ele aqui, ele continuou, foi bancado até o final e acabou sendo negociado no final do ano, né? Eu, particularmente, eu procuro passar todas essas situações para os goleiros. E eles sabem que eles acabam tendo, principalmente quando você tem um goleiro que já está muitos anos no clube, né? Que ele já tem, que passa a ser um ídolo, uma referência. Então, as pessoas querem que o mais novo ele responda da mesma maneira que aquele mais velho. E isso é difícil, né? Isso é com o tempo. Você só amadurece com o tempo. Tem uns que amadurecem mais rápido, outros demoram um pouco mais a amadurecer. Mas esse é um processo difícil que tem que ser, que vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Uma coisa que eu confesso para você que eu tenho bastante curiosidade em saber em uma disputa de pênalti. A gente sabe que jogos mata-mata, né, antecedem essa tensão e a probabilidade de uma disputa de pênalti. Como que você prepara o goleiro? Como eu preparo de um goleiro numa situação dessa? Você, Jorge, você corre atrás dos principais batedores do time, de como eles batem, e você dá o material para o goleiro ou não? Você chega, você procura aquilo ali, procura isso antes do jogo. E Sim. Na hora do jogo também, eu quero saber se você chega e dá algum toque, faz isso, faz aquilo. Assim, hoje em dia, há anos atrás, a gente não tinha essa função. Então, por exemplo, eu corri, a gente tem análise de desempenho, né? Que dá um suporte muito grande para todo o clube, para o treinador de goleiro. Então, por exemplo, eu peço de todos os jogos, né? Independente se vai ter disputa de pênalti ou não, todos os batedores, as bolas paradas. Então, quando a gente vai para uma disputa, eu estudo todos os batedores, né? O jogador Y, ele bateu 8 pênaltis, nós temos 8 cobranças. Como é que elas foram batidas? Em qual momento do jogo ele foi batido? O jogo estava 0-0? Não, o time dele estava ganhando já. Qual é o canto que ele bate com a preferência do canto dele? E isso eu passo tudo para os goleiros, né? Isso aí é passado tudo para os goleiros antes, um dia antes ou depois. Hoje em dia a gente tem a facilidade de estar passando até pelo próprio celular, né? E no dia do jogo eu tenho esse material comigo, né? E procuro, no momento de uma disputa de pênalti, antes ali a gente relembra algumas coisas, vai passando. O que dificultou hoje em dia é porque as equipes não são mais obrigadas a informar quem são os batedores, né? Então, antigamente, quando você sabia os batedores, isso aí te ajudava nesse processo. Você pegava a equipe vai bater, quem são os batedores? Os 5 batedores saíram, fulano, ciclano e beltrano. Você conversava ali com o teu goleiro e você relembrava e passava aqui, fulano vai bater, beltrano, esse aqui nós temos. Hoje em dia não, hoje em dia isso mudou, né? Mas de qualquer maneira, eu particularmente, eu sempre levo uma colinha que está ali junto comigo, eu arrumo uma maneira de fazer um código, né, de sinalizar. Ano passado mesmo no Brasileiro, Sub-20 aqui com o Atlético, a gente saiu para o Vasco na disputa de pênalti, nas quartas de final, e eu tinha 12 cobradores do Vasco. Eu tinha toda essa informação com 12 cobradores do Vasco, né? E os 5 que bateram, eu tinha 4, né? Só que na hora, por exemplo, e por ser em base, quando é no profissional, é mais fácil, você já conhece só material. mais jogadores.
é mais fácil de você. Na base era mais difícil. Então eu fiz um código aqui com o meu capitão. Eu ficava da lateral, ele me dizia o número de quem, do jogador que ia bater. Eu vinha aqui na minha cola, olhava e fazia um código para o meu goleiro, né? Para que ele tentasse pegar. Mas eu, particularmente, eu passo sempre esse material e levo esse código. Mas dificultou, essa mudança na regra dificultou para a gente. É aquele negócio, é igual um jogo de xadrez. A gente vai estudando daqui, dificulta do outro lado. Agora a gente tem que ir procurando algumas maneiras para tentar solucionar. Apareceu há pouco tempo, eu não me lembro qual foi o goleiro agora, que ele levou na garrafinha de água, ele tinha a relação dos batedores na hora do pênalti, né? Então, bateu o pênalti, ele pegava a garrafinha d'água, ele ia beber, só que, na verdade, ele tinha ali todos os cobradores da equipe. Então, a gente tem que tentar algumas maneiras de tentar se beneficiar nesse momento. Beleza. O Jefferson fez uma live com o Flávio Tênis e ele, perguntado pelo Flávio quais eram os preparadores de goleiros, os melhores preparadores de goleiros que ele tinha trabalhado, ele te colocou numa lista muito seleta dele. Falou 4 nomes e você estava entre esses 4. Ele falou o do Flávio, ele falou o do Tafarel, o do Chiquinho e o seu. Como é para você ser citado assim por um cara... assim, o Jefferson é uma referência, quer queira ou quer não, o Jefferson é uma referência, um dos melhores goleiros brasileiros, né? Agarrou muito o Jefferson, tinha cancha para ficar agarrando ainda, parou até cedo. Teve momentos brilhantes. O maior, talvez, eu acho que ele divide opiniões em relação a ser o melhor goleiro da história do Botafogo, porque o Botafogo teve o Manga, teve o Wagner, mas terceiro maior jogador que vestiu a camisa, que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo. Como é para você receber um elogio, ter sido colocado como referência de um cara que é simplesmente um mito para a torcida do Botafogo, né? Para mim é um motivo de muito orgulho e muita satisfação, né, Léo? Assim, você poder ser colocado como um dos melhores treinadores que o Jefferson teve, né? Ele citou 4, né? Falou do Flávio, do Tafarel e do Chiquinho. Então, assim, me orgulha de 2 formas. Primeiro, de poder ter sido citado pelo Jefferson, né? De poder estar nesse grupo seleto dos melhores treinadores que ele trabalhou. E segundo, de eu poder estar no nível desses profissionais que ele citou, né? Eu sou mais novo do que todos eles, né? Busco ainda muita coisa na minha carreira, mas isso é um motivo de muito orgulho e muita satisfação e me deixa feliz e realizado e sabendo que o que eu faço, eu estou procurando ir no caminho certo, venho me atualizando, estudando cada vez mais, me aprimorando para que eu possa dar sequência na minha carreira aí da melhor maneira possível e eu alcance os meus objetivos. Se eu conseguir conquistar aí, eu acho que 1/3 do que esses treinadores conseguiram conquistar, eu acho que eu vou me dar por realizado na minha carreira. O Cavalieri, ele chegou no Botafogo completamente desacreditado no fator torcedor, né? Torcedores, o Cavalieri teve uma grande história com o campeão brasileiro do Fluminense, viveu grandes momentos na carreira, mas ele deu uma sumida. Voltou para o Botafogo, a galera tava, como é que tá o Cavalieri? Como é que tá o Cavalieri? É até interessante você colocar ele entre os tópicos que você trabalhou, porque ele, de fato, ele estava esquecido quando o Botafogo pegou ele e desacreditado. Fala um pouquinho dele. Ele chegou. Como é que ele chegou no Botafogo? Ele estava legal? Como é que estava a cabeça? Como é que forma física? Esse período que ele passou fora da mídia, entre aspas. Assim, a chegada dele no Botafogo, o nome do Cavalieri surgiu, né? A gente estava precisando, né, com a aposentadoria do Jefferson. Fizemos uma relação de alguns goleiros que seriam interessantes para o clube e a gente sabe que o momento que o Botafogo atravessa, né, numa parte financeira ruim, então a gente tinha que procurar uma relação custo-benefício que fosse boa para o clube, né? E numa dessas reuniões foi levantado o nome do Cavalieri. Era um goleiro que estava livre no mercado. Assim, a gente tinha eu, particularmente, eu tinha a referência do Cavalieri mais de 1 ano atrás, né? Eu não tinha visto ele jogar no último ano. Tanto é que o Cavalieri chegou no Botafogo, ele vinha de 8 meses parado. Ele foi para a Inglaterra, ele ficou 3 meses lá no Crystal Palace e retornou para o Brasil, ele estava 8 meses parado.
Então, assim, pelo histórico passado dele, quando ele chegou, né, a gente sabia. Mas como é que seria o momento? Né? Então, foi proposto um contrato a ele de produtividade, né? Mas assim, foi uma surpresa super, super agradável. É um cara extremamente profissional. Posso te falar que é um dos mais profissionais com quem eu trabalhei. Para você ter uma ideia, Léo, ele apresentou no Botafogo depois de 8 meses parado, treinando sozinho, por conta própria, fazendo academia. Ele se apresenta com um percentual de gordura de 8,1. Melhor do que 90% do grupo de jogadores do clube. Vindo de férias. Impressionante, impressionante. E um cara, assim, extremamente dedicado. É um cara que, posso dizer que está realizado na carreira dele, tanto financeiramente quanto na carreira. As coisas que ele conquistou pelo Fluminense, seleção brasileira. E chegou no Botafogo, assim, treinando, mas muito, muito, buscando o espaço dele. Sabia da maneira como ele chegou, que nós tínhamos o Gatito, e ele falou, cara, eu estou querendo uma oportunidade de poder voltar a atuar em alto rendimento. Né? Então, assim, se dedica ao extremo ao treinamento. Você tinha que pedir para ele para diminuir a carga de treino, porque ele falava, às vezes, assim, ele via, de repente, um Saulo, um Diego fazendo algumas coisas, e ele falava assim, não, os garotos têm 20 anos, eu não posso fazer menos do que ele. Não, cara, mas você já está com 34, vamos ver, não, mas não tem problema, assim, fantástico, foi um prazer muito bom e, assim, um atleta excepcional. Posso te dizer que, como atleta, é um cara que chega cedo, o treino 4 horas da tarde, você chegava no clube, 1 hora da tarde, o Cavalieri estava lá. Ele ia para a academia, fazia o pré-treino dele todo, nós íamos para o campo, quando acabava o treino, às vezes ele encostava e falava assim, pô, eu acho que no trabalho hoje ainda ficou faltando alguma coisa, eu posso fazer um complemento na academia? Eu posso pedalar? Eu posso dar uma corrida na esteira? Então, assim, um cara fantástico, fantástico. Por isso que eu boto ele nesses top 3 que eu coloquei, entendeu? Porque engloba não só a parte tecnicamente, mas a parte como atleta também, né? O cara dedicado, o cara, assim, foi uma surpresa muito boa e eu acho que tá lá no clube procurando o espaço dele, né? Das vezes que jogou, que teve a oportunidade de jogar, foi bem. Eu acho que foi uma escolha certa naquele momento que o clube fez.